diretores passariam a ganhar mais do que deputado? Extrapolando o teto? Sim. Qual a formação da Michelle? Não sei se ela tem ensino médio. Qual a profissão da Michelle? Nada. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Me aguarde, seu vagabundo. Me aguarde. Minha coluna! Ai, policial abatido! Policial abatido! Fala, seus mal diagramados! Depois de mais de 592 dias de recesso parlamentar, os deputados e senadores voltaram à ativa nesta semana, devidamente recuperados de um ano todo trabalhando de forma muito pesada na escala 3x4. Não que seja um fato a se comemorar, principalmente se lembrarmos que é ano de eleição e que, em breve, ficaremos deprimidos com as campanhas dos políticos tiktokers, policiais e pastores estuprilsons. Mas, neste ano, Nicolas fez questão de não nos dar um descanso da imagem deles, nem mesmo nesse período de férias imerecidas. O twink crente viciado na dopamina dos likes e engajamento queimou a largada e reapareceu antes do fim das férias para nos recordar de sua miserável existência naquela caminhada patética de Paracatu a Brasília. Só que piora muito quando eles voltam ao Congresso. Inimigos declarados do povo, muitos parlamentares já nem escondem o quanto odeiam qualquer medida que não seja vinculada ao aumento de verba parlamentar que será enviada para uma prefeitura obscura contratar show de sertanejo fuleiro com cachê Beck. O próprio Nicolas se enrolou todo nesta semana ao ser contra o gás do povo e depois ter que voltar atrás e dizer que, na real, ele só é contra porque dessa vez o programa foi proposto pelo Lula e não pelo mito. Não convence. Outros parlamentares bolsonaristas seguiram a mesma linha argumentativa e foram tão boçais que até o Cleitinho precisou reagir a esse disparate vindo de gente que goza de mais privilégios que a maioria dos jogadores de futebol da Série A. Realmente as narrativas da esquerda nos preocupam, presidente. Nós estamos aprovando mais um benefício social e benefício esse que sabemos que quem vai pagar a conta somos nós, somos os pagadores de impostos. Eu acho que há uma dissonância cognitiva coletiva. O deputado que me antecedeu provavelmente são números do governo Bolsonaro, porque as estatais tiveram mais de 100 bilhões de lucro neste último ano no conjunto das estatais. Segundo, a economia cresce, tem controle das contas públicas, tem pleno emprego no país, tem aumento real do salário mínimo, tem isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e agora o gás do povo beneficiando 15 milhões de famílias, em torno de 50 milhões de brasileiros. Foram vocês no governo Bolsonaro que deixaram o país na miséria, 33 milhões de brasileiros passando fome na fila do osso. Nós estamos recuperando a dignidade e a economia do nosso Brasil. Parabéns, presidente Lula. Enquanto político receber auxílio moradia, 3 poderes, tá? Que fique claro que não só políticos, o judiciário também, no STF, né? O próprio executivo, os 3 poderes continuar tendo privilégio de auxílios, né? Como auxílio moradia, verba indenizatória de alimentação, eu posso ir num restaurante chique ali agora ali, jantar, né? Com a parceirada, com os amigos, e o povo me indenizar. E por que que eu não posso votar aqui a favor do povo, com auxílio gás? Por que que eu não posso? Por que que eu posso ter, até uns tempos atrás, e agora chama de auxílio mudança, que antes era auxílio paletó, quando você ganha eleição e depois quando você sai. Eu posso ter. E quem paga isso para mim, quem que é? O povo. Aí eu não posso, a hora que chega um benefício para o povo aqui, poder ajudar o povo, porque é o governo Lula. E que se exploda. Se não bastasse ser contra oferecer dignidade à gente famélica na mesma semana, muitos deputados, incluindo aí esquerdistas, apoiaram um projeto para aumentar salário na carreira de assessor parlamentar acima do teto do funcionalismo. Resumidamente, tem representante legislativo que apoia o enriquecimento de uma casta, enquanto caga para pobre que nem acesso a gás de cozinha tem. Enfim, prioridades.
E lá mostra que o impacto orçamentário das duas propostas que reajustam os salários básicos dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado deve ser de 790 milhões e 400 mil reais somente em 2026. Essas medidas que resultam no valor que foram aprovados na última terça-feira em votação simbólica na Casa Baixa, que é a Câmara dos Deputados. Hoje eu vou falar de uma peça que eu acho uma das mais especiais da coleção da Insider. A underwear masculina, a famosa cueca. Eu não consigo usar outra marca depois que conheci as underwears da Insider. Ela protege e afaga seu amigo lá embaixo, não esquenta, seca rapidamente o suor e não deixa cheiro. Para quem vai pular nos bloquinhos de carnaval, é a peça ideal. E melhor, não fica subindo pro bumbum, nem esgarça com o tempo, porque tem um tecido mega tecnológico. E para você não ficar moscando aí com guarda-roupa mofado, eu vou te dar um descontaço. Clica no nosso link que está na descrição, utilize o cupom GALASFEIOS e ganhe imediatamente 10% de desconto. São diversas cores, tamanhos que vão do PP ao XXGG e muita diversidade para você sair bem diagramado no carnaval. Entre para o time da Insider e experimente a sensação de tecnologia e conforto que milhares de seguidores já sentem. E se for sua primeira compra, você tem 20% de desconto, mais os descontos cumulativos no site para cliente recorrente e para você que está comprando pela primeira vez. Vem cá pro time da Insider, bora! Salve, salve, pífios patéticos, estrombóticos, mastrobiços, galãs e galoas. Defender privilégios e ignorar pautas importantes é a regra da atualidade. Além de ser contra o povo pobre ter acesso a gás de cozinha, Nicolas e sua turma passaram a semana atacando um padre católico. Tudo porque o religioso criticou a caminhada pela liberdade durante uma missa, mas sem citar o nome de nenhum dos envolvidos. A reação foi automática. Afinal, o que seria do mandato desses vermes se não fosse a criação de conteúdo para desencadear gatilho de ódio na internet? Nicolas, Paulo Bilinski e até um vereador federal de Curitiba, que ignorou a cidade toda alagada, levaram a sério aquela máxima sobre ensinar o padre a rezar a missa. O pior é que acabaram só reforçando que, apesar de tentar vender a imagem de cristãos, eles devem entender menos de Bíblia que os integrantes do Behemoth, Dark Funeral ou Dissection. Não adianta querer fazer uma marcha para Brasília, alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e dizer que está defendendo a vida. Mentira, quer o poder. A arma só tem uma finalidade, ferir e matar. Ou lhe falta intelecto ou Bíblia, ou os dois, né? Porque a arma não é o mal é quem a utiliza. Ou você não lembra, né, quando Caim matou Abel com a .40, ou quando Davi, né, matou Golias com a metralhadora. Ou seja, qualquer objeto pode ser utilizado para o mal. É claro que a arma, ela potencializa isso, mas ao mesmo tempo que ela pode matar o inocente, ela pode proteger o inocente, como um policial militar faz. A Bíblia ensina o direito de defesa. A igreja ensina que nós temos o direito de defender a nossa vida e a vida dos nossos familiares. E é óbvio que isso se faz de forma mais eficiente por uso de arma de fogo. A arma de fogo é para defesa, padre. Aprende. Era só mais uma crítica genérica, porque não tinha nada para criticar e foi lá e generalizou algo para poder inventar. Se tem ataque a padre, não poderia deixar de ter também uma escalada de críticas sobre o carnaval nessa época do ano. Nas redes, a gente sempre se depara com aquela figura amargurada que não come ninguém, não bebe, não é divertido e nem bonito, falando que carnaval é coisa de gente ignorante. Só que Damares Alves não foi por esse caminho. Até porque, se fosse, seria fácil rebater o argumento apontando que Marcha para Jesus reúne bem mais idiotas que qualquer bloquinho. A crítica dela foi voltada para o samba enredo da Acadêmicos de Niterói sobre a vida de Lula. Até concordo que um presidente não deveria ser homenageado por uma escola durante o mandato, pois, das duas uma, ou vai abrir brecha para suspeita de propaganda e favorecimento indevido, ou para suspeita de sabotagem, já que me parece uma boa armadilha para a esquerda casa do Caetano virar alvo de ataques totalmente evitáveis em ano eleitoral. Seja como for, estamos diante de mais exemplos de como as piores pessoas já nascidas nesse país não fazem a mínima ideia para que serve um mandato. Existe dinheiro público nisto. De uma forma ou de outra, tem recurso público nesta homenagem.
Vocês acham justo ter dinheiro público para fazer campanha antecipada para o presidente da República? Mas há um terceiro aspecto também. Durante os ensaios dessa escola de samba, estamos vendo a exibição de vídeos desconstruindo a imagem do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso se configura campanha negativa. Nesta semana, viralizou uma fala do jornalista Peninha dizendo que evangélico não deveria ter direito ao voto e se manter pastando com o pastor. O polêmico influenciador já foi cancelado por todos os motivos possíveis, então um cancelamento a mais ou a menos não vai fazer a menor diferença na vida dele, o que até ajuda o cara a dar muitas declarações que alguns pensam, mas preferem omitir. Evangélico tem que ficar no culto, tem que ficar no templo, tem que ficar pastando junto com o pastor. Deveria ser proibido evangélico votar, porque eles não votam para pastor. Por que vocês não votam para pastor? Vocês não escolhem nem o pastor deles. Eles escolhem a igreja, não tem um pastor, mas não foi eles que botaram aquele pastor lá. Por que eles têm que votar para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para presidente? Não, eles não têm que votar! Entendo a provocação, já que a mensagem atinge aqueles que vivem dizendo que os beneficiários de Bolsa Família não deveriam ter direito ao voto, e assim, Peninha empata um jogo que a extrema-direita acredita jogar sem adversário. O ponto é que, embora eu não ache que nenhum cidadão deva ter o seu direito ao voto cassado, Peninha não mente quando aponta que as igrejas operam uma lavagem cerebral e doutrinação política para induzir fiéis a votarem naqueles candidatos indicados para serem testas de ferro das igrejas no Congresso. Exemplo do boca de sacola do Sóstenes, que na prática é só um fantoche com o braço do Malafaia atochado por trás. Para se deparar com isso, basta pegar um vídeo recente do Malafaia em um encontro evangélico em Alagoas e notar que as palavras, estupidezas e mentiras que ele espalha afetam e levam o cidadão a votar muito mais por ódio, pânico e medo de uma esquerda fantasiosa do que por qualquer outro motivo racional e pragmático. Por essas e outras que a provocação do Peninha não deve ser tratada com um moralismo barato, mas sim como um alerta que demonstra mais uma vez a manipulação terrível que a crentaiada faz na nossa sociedade. Existe hoje uma coisa que é séria. É o chamado o controle do pensamento pelo marxismo cultural. Se você for contra aborto, se você for contra práticas homossexuais, se você for contra essa cultura, você é ridicularizado, debochado. Impressionante como o caso Master conseguiu atingir todas as figuras proeminentes da República em áreas bem distintas. Não são apenas políticos e juízes vinculados com um dos maiores escândalos financeiros da nossa história. Daniel Vorcaro é tão bem relacionado e sedento por poder quanto Jeffrey Epstein. Nesta semana, vimos que a semelhança do banqueiro com o americano vai além, quando foi divulgada a notícia de que ele teria oferecido um apartamento de 30 milhões de reais para a modelo Isabel Goulart. Talarico? Sim, afinal, Isabel é casada com o goleiro Kevin Trapp. Emocionado? Muito. Pelo menos, diferente do amigão do Trump, nesse sentido, tá tudo dentro da legalidade do consentimento. Ronaldinho Gaúcho, rei do rolê aleatório, apareceu citado num esquema tão complexo envolvendo terrenos em seu nome que nem vou me atrever a explicar. Porque, se bobear, nem o Vorcaro entende direito como isso funciona. Hoje em dia, um pouco apagado da mídia, Álvaro Garneiro também já foi uma figura envolvida em todas as fitas de alta periculosidade desse país. E agora, voltou à tona ao dar uma entrevista explicando que, neste ano, o camarote do Carnaval no Rio ficará órfão do patrocínio do Master e os ricaços terão que pagar ingresso para se divertir e fazer network. O que chamou a atenção nessa notícia nem foi tanto o conteúdo em si ou Garneiro garantindo que é amigo do Vorcaro, mesmo agora que esse está em condição adversa. Mas a lente escolhida para dar close no Pleiba e deixar a entrevista com o merecido ar de válida estranheza
que é aquela sensação que causa repulso ou desconforto. Se esse era o objetivo, ele foi atingido com êxito. O Master utilizou as propriedades em Porto Alegre como lastro para emitir 330 milhões de reais em créditos para a SJ Consultoria. Porque estamos atrás de patrocinadores, né? E a gente, o ano passado, eu tinha 2 patrocinadores que eram o dono da Europa, o Javier Hidalgo. E agora, então vocês sentiram essa falta? Claro, porque é um projeto caro, hoje você não faz um camarote na avenida, custa muito caro, só a liesa, só para você pagar o aluguel, acho que é mais de 5 Qual que é o investimento total? Depende muito, você faz camarote hoje com 18, com 20, 25, 30, eu acho que depende do tamanho. O nosso tamanho desse ano vai ser um camarote com 1.500 pessoas, mesmo assim você tem o aluguel da liesa, que é enorme, então você tem o line-up, que é isso, então é uma conta difícil de fechar para 4 dias. Se por aqui temos Vorcaro e Nicole, os americanos lidam com Weiss e os arquivos do Jeffrey Epstein, a Gestapo de Donald Trump continua a tocar o terror nas ruas dos Estados Unidos e perseguem até cidadãos legais que são escurinhos demais para ter o direito de morar ali. No entanto, admito que uma dessas prisões não foi assim tão arbitrária ou absurda. Estou me referindo ao influenciador brasileiro Pena Júnior, que acabou detido ao não comparecer a uma audiência sobre um acidente de trânsito. Até aí, normal, faz parte do ordenamento jurídico dos caras. O ponto é que ele era um daqueles influencers que se destacaram por entrar no país com a ajuda de coiotes, estar indocumentado, influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo e sempre que possível criar aqueles vídeos de comparativo de preço no supermercado para desmerecer o Brasil, como se todo mundo ficasse empolgado em comprar macarrão com queijo e Sprite baratas ao invés de 2 quilos de batata e cenoura. E não é só isso. Ele também dizia que só seriam deportados ou presos imigrantes que fossem criminosos. Aqueles que estavam ali para ajudar o país permaneceriam. Como se o ICE usasse o seguinte protocolo antes de prender ou atirar. E aí, pardinho mineiro de governador Valadares, o Mirdeira, você tá aqui para ajudar o país ou para zoar o barraco, seu pela-saco? Dependendo da resposta, o BR fica. Ou não. Pior que o próprio povo já reconhece que muitos daqueles que estavam lá para ajudar foram mandados embora. E agora tem americano que pode falir porque não encontra mais mão de obra para trabalhar. Agindo assim, parece que o Laranjão é até um agente estrangeiro infiltrado para quebrar os Estados Unidos. Não que eu me importe, e até acho essa possibilidade bem cômica. And what's happening is much bigger than you may understand. It's certainly much more complicated, but its net effects is not complicated at all. We are watching the destruction of the social fabric, of the government, and potentially of the nation. Eles podem ir atrás de pessoas com uma ficha de polícia longa que não tem direito de fiança a sair, não vai precisar nem ver o juiz, eles pegam, colocam no avião e mandam embora. Ou eles podem colocar um medo psicológico tão grande em você que você vai começar a se deportar. E é isso que o Tom Homan tem falado. Galera, pode se deportar, vai embora. Assim é isso que está acontecendo, né? Eu recebi um monte de mensagem, Júnior, e eu vou embora, porque eu tô com medo. Eu tô com medo deles maltratar eu na cadeia, na prisão, eu ficar com o nome sujo e eu vou embora. Cara, tem um monte de gente arrumando pra ir embora, você acredita? I am on the verge of bankruptcy. I'm on the verge of fucking tears. Overnight, all of my fucking help fled. My help, out of fear for their safety, their lives, they fucking fled. And now I am left out here standing in my unharvested carrot field. A semana ainda ficou marcada pela revelação de mais páginas dos arquivos de Jeffrey Epstein. O magnata não só se relacionava muito bem com lideranças mundiais de todos os espectros ideológicos, como fazia dessa proximidade um meio de atraí-los para convescotes em que aconteciam os maiores crimes sexuais já noticiados. Dos arquivos recentes destaca-se Donald Trump, mais citado nas trocas de mensagens de Epstein que Harry Potter nos livros de J.K. Rowling. Elon Musk também aparece.
mas em uma situação humilhante. Implora para ir nas festas, mas é ignorado por Epstein, ciente de que o Tesla deve ser meio queima-filme e nóia de resistência baixa para esse tipo de rolê. Claro que até Bolsonaro e Lula apareceriam. Enquanto o petista é citado por Noam Chomsky como o preso político mais importante do mundo, Bolsonaro não ganha muitos elogios, mas recebe apoio de Epstein na eleição de 2018 numa troca de mensagens com Steve Bannon. Aliás, o apoio é claramente sem respeito nenhum pela figura do mito, que, quando foi esfaqueado, Epstein apenas comentou antes ele do que eu. O que mais viralizou, no entanto, foi a revelação de que Bill Gates teria contratado ISTs em uma festinha com mulheres russas e administrado remédios contra doenças venéreas na sua então esposa Melinda. A ex do todo-poderoso da Microsoft foi perguntada sobre o caso. Não negou a informação e deixou no ar que isso pode ter realmente acontecido e sido o estopim para a relação chegar ao fim. Gates, por outro lado, declarou que quem o conhece sabe que ele estava ali apenas para fazer contatos em prol da filantropia. Imagino o coroa de óculos e suéter, piroca para fora do zíper, dizendo: tá bom, Jeff, aceito essa russa aqui, mas só porque preciso mesmo de dinheiro para ajudar os pobres. Aconteceu pra caralho. I think we're having a reckoning as a society, right? No girl should ever be put in the situation that they were put in by Epstein and whatever was going on with all of the various people around him. Uma coisa que gosto de ver é o circo pegar fogo entre a extrema-direita. E este ano vai ser repleto de situações assim, pois há uma cisão entre grupos que pretendem herdar o legado do mito. Até dentro da família isso ocorre, com o movimento da Michelle apoiar Tarcísio contra Flávio para a presidência e Carol de Toni contra Carluxo para o Senado em Santa Catarina. O afastamento, o recado e a tentativa de se tornar independente dos filhos do seu suposto marido são cristalinas. E como é muito queridona no meio bolsonarista, dissidentes jogam no ar o questionamento feito anteriormente aqui neste canal. O que a Michelle fez da vida antes de casar com o Jair? Ela consegue provar, pelo menos, sei lá, um trampo no balcão de uma padaria? O Weintraub acha que nem isso. O que as pessoas comentam da Michelle é que ela trabalhava no PL como uma assessora ganhando muito dinheiro para quem não tinha instrução nenhuma. Qual é a formação da Michelle? Não sei se ela tem ensino médio. Tem nada. Qual a profissão da Michelle? Nada. Profissão da Michelle? Não tem. Ofício da Michelle? Não tem. Como é que ela tirava, sei lá, 15 mil, 20 mil reais por mês assessorando o Valdemar da Costa Neto? A mulher do Valdemar já falou. O Bolsonaro tem um vídeo dele falando: a Michelle passou pelas águas do Rio Jordão, tá limpo. Também vai rolar muita troca de farpas entre candidatos da direita. Renan Santos, do MBL, declarou em vídeo que era preciso matar Flávio Bolsonaro. Com a repercussão, o Bucholini, que não consegue subir uma escada ou se equilibrar no meio de uma onda de 30 centímetros, disse que não era bem assim. Sabe como é? Desejar a morte de miliciano pode gerar o efeito contrário. O Flávio Bolsonaro destruiu a nossa revolução, a revolução que nós começamos, sacou? O Flávio Bolsonaro é o traidor da nossa revolução. Não há lava-jato, as ruas foram tomadas pelo culto ao bolsonarismo, tudo foi entregue ao STF, porque o Flávio Bolsonaro é corrupto, porque é um ladrão, porque ele é um vendilhão, porque ele é um fraco, e o pai dele, que é outro fraco para proteger ele, entregou tudo pro STF. O Flávio Bolsonaro é um cara que vive na mão do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes salvou ele várias vezes. Ele é grato ao Gilmar Mendes. O Flávio Bolsonaro é o cara que acabou com a lava-toga. O Flávio Bolsonaro vive fazendo negócio e lobby em Brasília. Ficou multimilionário roubando em Brasília. O Flávio Bolsonaro é um ladrão. 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 É isso que o Flávio Bolsonaro é. Um ladrão. Então, é nossa função histórica acabar não apenas com, vamos dizer, a roubalheira, acabar com a esquerda. Nós vamos acabar com a esquerda. Mas o traíra tem que morrer. E o traíra é o Flávio Bolsonaro. Ele precisa ser destruído. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Me aguarde, seu vagabundo. Me aguarde. Você e sua volúpia pro dinheiro, seu ladrão vagabundo. Você acabou com tudo de bom que estava acontecendo no Brasil. Seu lixo.
e Dudu Cagado, que tanto nos trouxe entretenimento com a história da toalha usada para limpar a bunda e jogada em cima de um micro-ondas no SBT, agora nos serve informação ao denunciar que Luiz Bate teria recebido grana do Banco Master e por isso está foragido nos Estados Unidos. A terra da liberdade virou o exílio de trambiqueiro brasileiro mesmo. Mas assim, é uma estratégia desse apresentador de não só ir para o exterior, mas falou o seguinte: eu só volto ao Brasil quando um assunto meu estiver esclarecido com justiça e com tudo mais. Porque saiu recentemente uma polêmica envolvendo esse apresentador com um determinado banco. Nesse caso do Banco Master, e parece que tá com medo. É isso, a matéria diz o seguinte, gente, o ex-apresentador Luiz Bate publicou ao menos 4 vídeos no último mês em que critica o Banco Central e defende o Banco Master e questiona a decisão que levou à liquidez da instituição controlada por Daniel Vorcaro. Procurado, ele não respondeu. Uma série de comunicadores tem embarcado numa campanha de descredibilização do Banco Central e nos últimos dias um vereador e uma influenciadora denunciaram terem recebido propostas de agências de comunicação para a produção de conteúdo crítico à autarquia federal. Vamos finalizar esse vídeo com cenas tão improváveis que nos levam a questionar se o roteirista do Brasil não poderia dar uma diminuída nos exageros, porque nossa realidade já está bem caricata. Veja, por exemplo, o vídeo de uma ação policial em Minas Gerais que mostra todo o despreparo dos nossos agentes de segurança pública. Além da dificuldade para correr ocasionadas pela alta ingestão de pão de queijo, café e doce gratuito nas padarias da região, o cara conseguiu se chocar com a porta da própria viatura. Da próxima vez que o gado falar pra gente chamar o Batman quando formos assaltados, vou cogitar seriamente nessa possibilidade. Se até para o que eles foram treinados os policiais falham, imagine então para estar à frente de uma escola. Levando em conta que o concurso para PM exige apenas saber o CPF e conseguir fazer 20 flexões seguidas, é evidente que policiais teriam dificuldade com a língua portuguesa. Fato que podemos constatar no cômico vídeo do primeiro dia de aula de uma escola cívico-militar, em que o monitor erra 2 de 3 palavras escritas na lousa. É orientado a corrigir, não consegue reconhecer onde errou e fica todo envergonhado. Ainda é fevereiro, mas já é um dos melhores vídeos do ano, sem dúvida. Militares reformados. Os monitores passaram a ensinar a Ordem Unida, um conjunto de movimentos padronizados comuns da Polícia Militar. Fazer a coisa igual, né? De forma unida. Mas o que era escrito pelo policial na sala de aula tinha erros. Primeiro, descansar, com C cedilha, quando correta com S na última sílaba. E continência, sem a letra N antes da letra C. Em menos de 2 minutos, o tenente Jefferson, que escrevia no quadro, foi até a porta e conversou com uma pessoa que acompanhava de fora. Ele voltou para a sala, olhou o quadro e se dirigia de volta ao homem, que apontou para uma mulher sentada na aula. Depois disso, ele foi até o quadro e arrumou a grafia de descansar. A conversa com a mulher continuou e de novo o militar foi até a lousa e fez a correção. Agora em continência. Galera, é o seguinte, uma dica para vocês, já está em pré-venda o meu novo livro, É Possível Unir o Brasil, que sai pela editora Planeta e pode ser comprado na Amazon ou na Martins Fontes no momento, tá bom? Então tá aqui a dica, o link vai estar abaixo e se você for de São Paulo ou estiver por aqui, em breve faremos o lançamento oficial com noite de autógrafos. Fiquem espertos que em breve eu darei mais informações sobre isso. Fala, Matias! Fala, Bessi. Oi, pessoal. Começar as aulas também para você está desesperado. Você não quer mais estudar? Estudar é para os fracos. Quero dar curso de coach. É melhor do que escrever descansar. Que? Estudar é pros fracos? Você quer dar curso de coach? Ah, não. Se for para ganhar um dinheiro a mais, tá beleza. A quanto vem para mim? Nada? Ah, então não. Não vai fazer curso de coach, não. Então me resta pedir para que o pessoal se inscreva. Comente e mande pix. Se inscreve no canal. Sim,
Entra no Apoia-se. Pix, manda um Pix bem gordo pra nós. É isso aí. E você também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Facebook e Instagram. E se você é um desses que ainda acredita que os bilionários estão pensando nos pobres sempre, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.